Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde, canal voltado aos conhecimentos históricos e cujo objetivo é desenvolver a sociedade brasileira por meio do conhecimento. Essa é a nossa contribuição e ela só será efetiva se você nos ajudar, dando seu like, trazendo as suas dúvidas e fazendo a sua inscrição no nosso canal. Pois bem, estamos fazendo vários vídeos, né, a respeito de o momento, né, que nós vivemos de 200 anos de existência do nosso país a partir então do seu desligamento com Portugal. Né. Mas os nossos 200 anos de autonomia começam por a gente pensar nos nossos 500 e tantos anos de pertencimento a Portugal. Né. E precisamente isso é a partir do dia 22 de abril de 1500, de forma oficial. Esse é outro tema que nós vamos falar lá para frente, quando é que os europeus chegaram aqui pela primeira vez. Mas, e esse é um tema muito legal, porque eu tenho uma identificação com ele. Qual é o termo que a gente deve usar? Os portugueses, eles chegaram no Brasil, eles conquistaram o Brasil, eles descobriram o Brasil. O que efetivamente aconteceu quando Cabral aqui aportou a sua esquadra? Né? Eu digo que eu tenho uma identificação com esse tema porque eu lembro muito bem quando eu estudava na graduação, na disciplina de História do Brasil. Esse foi o tema da nossa primeira discussão. Né? Não houve ali uma pergunta vinda dos alunos, mas o professor trouxe essa questão e ele nos disse, olha, no contexto da época, descobrir significava trazer para a luz, trazer para o conhecimento, deixar de ter uma existência, vamos dizer assim, anônima. E que nesse contexto a palavra correta é sim, Portugal descobriu o Brasil. Certo? Bom, certamente há opiniões contrárias, né? E há opiniões de historiadores, há opiniões de estudiosos que nem são exatamente da história, mas são da sociologia, são da antropologia, que têm outros entendimentos, né? Que contestam a palavra descobrir porque eles entendem que já havia uma civilização aqui. Certo? E, portanto, esta terra, né, que depois vai ser batizada como Brasil, ela não poderia ser descoberta porque a civilização, né, a raça humana, vamos dizer assim, ela já habitava aqui, já tinha deixado traços da sua história, né, e estava em pleno desenvolvimento, em pleno pulsar destas sociedades e que, portanto, né, os portugueses chegaram aqui. Né? Então existe uma corrente que diz que os portugueses chegaram, né, e tomaram contato com uma terra para eles desconhecida e com habitantes também para eles, né, desconhecidos. Né? E há ainda, né, quem pense que o Brasil foi conquistado, ou seja, de forma autoritária. Os portugueses aqui chegaram, né, aqui inspecionaram o território, declararam que esse território era de sua posse, pelo argumento de terem sido os primeiros a aqui chegarem, e simplesmente ignoraram, né, todas as nações indígenas que aqui viviam. Então, afinal, qual é a palavra, né, agora que eu expliquei as três palavras, pelo menos as mais comuns utilizadas? Afinal, o Brasil foi conquistado, foi descoberto, né, ou foi encontrado, né, ou foi conquistado, foi descoberto, ou os portugueses aqui chegaram. Né? Eu acho que as três vertentes, elas têm argumentos coerentes. Né? Tudo vai da sua visão de mundo. Né? Porque se você entende que os melhores devem comandar, né? Se você entende que os mais aptos tecnologicamente vão subjugar aqueles que são menos aptos
para isso, os maiores exércitos vão dominar os menores exércitos. Então, a conquista do Brasil pelos portugueses é um ato corriqueiro, né? Se você é um humanista que entende, né, que não é pelo fato de eu possuir poder que eu devo subjugar o outro, você vai dizer, né, que o Brasil foi subjugado pelos portugueses. Você vai dizer que o Brasil foi conquistado e é uma conquista, né, injusta. Por quê? Porque para os índios significou a perda das florestas, a chegada de doenças sobre as quais eles não tinham imunidade, as suas mulheres estupradas, as pessoas, né, tanto os mais capazes para a guerra, dizimados, pessoas escravizadas, né, e uma herança que ainda hoje os índios não conseguem ser reconhecidos pela sociedade como iguais, ainda são vistos como inferiores. E há muito questionamento, por exemplo, se uma área de floresta deve ficar sob a gerência, a tutela dos índios, né? Porque tem muita gente que acha que os índios não vão aproveitar o potencial daquelas terras, né? Então, do ponto de vista dos índios, o que significou a chegada dos portugueses, né? Significou o fim da sua cultura, né? Uma redução drástica das populações e dos espaços que eles tinham então, né, a seu dispor, né? Embora as nações indígenas entrassem em litígio, mas isso era uma coisa das civilizações daqui, né, sem uma interferência de outros povos, né? E você pode também olhar, né, como alguns pensadores fazem, né, de que para o Brasil foi interessante que os portugueses viessem porque nós passamos a ter uma história documentada, nós passamos a ter um desenvolvimento tecnológico, nós passamos a ter, enfim, um outro tipo de civilização que os índios aqui jamais teriam, né, chegado neste nível, né? Tem muita gente que diz que se os índios estivessem vivendo tal qual antes de Cabral chegar aqui até hoje, né, o Brasil seria ainda uma grande floresta esparsamente povoada, esparsamente ocupada, né? Então, como eu disse, né, o Brasil pode ser o que você entenda ser mais adequado ao seu posicionamento, né? Eu não consigo me definir por uma das três, porque eu acho que o Brasil poderia sim ter sido conquistado pelos portugueses, poderia ter sido descoberto pelos portugueses, os portugueses poderiam aqui ter aportado. E tudo isso ter sido conduzido de uma forma mais humana, mais digna, mais preocupada, né, em não estabelecer privilégios. Né? E é isso que nós carregamos, né, nesses 500, nesses 200, no recorte temporal que você queira fazer. Para mim, essa é uma das grandes mazelas, né, da história brasileira. Nós nunca pensamos num país efetivamente para todos, né? Então, os índios poderiam ter tido um contato diferente com os portugueses, né? Não é porque os índios desconheciam a arma de fogo, desconheciam a propriedade da terra, desconheciam o próprio valor monetário de certas substâncias, de certos recursos, que os portugueses precisariam ter feito o que fizeram. Por outro lado, recriminar os portugueses, e nós, enquanto brasileiros, a partir da nossa independência, fizemos o quê? O que nós fizemos de diferente dos portugueses? Como que nós, brasileiros do século XXI, olhamos para essas questões? Então, há toda aí uma problemática que não tem outra saída. É você que tem que se inserir nisso e entender de qual ponto de vista você vai usar essas três palavras e, a partir daí, de qual ponto de vista você vai começar a compreender o Brasil, talvez de uma forma diferente do que você tenha tentado até agora. E como eu digo sempre, esse é o objetivo do canal, trazer reflexões. Traga a sua, vamos debater, né? O objetivo é esse, né? Desde que seja feito de forma civilizada e se atendo, né, à essência dos fatos, vamos fazer isso que nós vamos lucrar com o conhecimento, né? Nosso lucro vai ser sempre um lucro não material, um lucro intelectual. Valeu? Um grande abraço.